Olá, caro estudante, concurseiro, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. No vídeo de hoje, trouxemos aqui mais uma aula do Microsoft Excel, nível básico, para a gente aprender algumas fórmulas bem legais aí para calcular o valor médio, o máximo e o mínimo. Antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha e bora lá começar mais uma aula. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma tabela com alguns alunos de uma determinada matéria, todas as provas, atividades e trabalho que cada um dos alunos realizou e as suas respectivas notas, certo? Então, por exemplo, aqui, a aluna Alice fez duas provas, duas atividades e um trabalho, tirou aí algumas notas e a gente quer calcular qual a média que ela vai fechar nessa matéria. Se a gente fosse fazer isso manualmente ou na calculadora, a gente teria que fazer o seguinte, somar as 5 notas dela, os valores, e essa soma dividir por 5, que é a quantidade de atividades e provas aí que ela tem. É sempre a gente soma o total dos valores e divide pela quantidade de itens que a gente tem. Certo, então vamos fazer esses cálculos, né, aqui no Excel para vocês verem como fica bem mais simples. Então vamos lá, calculando a média da Alice, eu vou digitar aqui na célula G2, igual, média, abre parêntese, seleciono o intervalo onde tem as notas da Alice, fecha parêntese, Enter. A média final da Alice nessa matéria foi de 5,6. Vamos fazer mais uma vez para memorizar, com a Cristina agora. Igual a média, abre parêntese, seleciona o intervalo que contém as notas, fecha parêntese, Enter. Certo? Vamos supor que a gente tem uma tabela aí com 80, 200 alunos, né? Não sabemos. E a gente não precisa fazer isso um por um, calcular manualmente, de forma individual, um por um, na nossa tabela. Tem um truque aqui no Excel, que ele permite você copiar a fórmula e aplicar, mudando já os valores para as próximas células. Então, no caso, para considerar as notas dos demais alunos. Como isso é feito? Aqui, quando eu seleciono a célula que contém a fórmula que eu quero copiar, tem esse quadradinho verde aqui, ó, no cantinho inferior. Quando eu paro o mouse em cima e ele faz esse sinalzinho de mais, né, preto, é o que a gente utiliza para poder copiar a fórmula. Então, eu só clico, seguro com o meu mouse, o botão esquerdo normal, e arrasto para todas as células que eu quero manter a fórmula, mas alterando os valores, né? Ele considera o quê? Que aqui ele utilizou a célula B3 e F3, aqui ele vai aumentando, né? Vai passando para as linhas seguintes, certo? Tranquilo. Isso economiza muito tempo quando você utiliza uma quantidade muito grande de dados, quando você precisa entregar uma coisa para o seu chefe. Você sabe que nas empresas tempo é dinheiro, então se você puder economizar tempo, isso vai ser muito valioso aí para você no seu trabalho. Certo? Vamos supor que agora, além da média, eu estou trabalhando com uma tabela muito grande, com muitos valores. Então, o que eu vou fazer? Digamos que eu quero encontrar a maior média, o maior valor nesse intervalo, só que eu tenho uma quantidade de dados muito grande, uma planilha com uma tabela muito longa, e eu não quero ficar olhando, procurando um por um, porque pode ter um erro aí quando eu faço isso manualmente, além de contar que eu vou gastar muito tempo. Então, o Excel ele traz para a gente aqui uma fórmula bem legal para encontrar esse valor maior sem a gente precisar perder tempo. Então, vamos lá. Igual, máximo, abre parêntese, seleciona o intervalo que você quer procurar, fecha parêntese, Enter. Então, vamos lá. Vamos ver se realmente 8,8 é a maior média que a gente tem
ele até aparece 2 vezes, mas é isso mesmo, é o maior valor aqui nesse intervalo. Certo, e se eu quisesse procurar o menor valor para saber qual aluno que teve a menor nota, por exemplo? Mesma coisa, eu digito aqui, igual, só que agora mínimo, abre parêntese, seleciono o intervalo que eu quero procurar, fecho parêntese e Enter. Vamos confirmar aqui, realmente, a média 5,4 foi a menor média da turma, certo? Então, eu posso aplicar essas fórmulas para ganhar tempo, para trazer uma informação exata, com rapidez aí, para você poder entregar as suas planilhas, o seu trabalho de forma mais precisa, de forma mais rápida, mais ágil aí para o seu chefe, e você poder fazer o seu trabalho de forma mais eficiente, com certeza. Esse foi o vídeo de hoje, uma aula bem simples aí de Excel básico, algumas fórmulas bem básicas, mas que é importante você saber e que podem ser cobradas também em concursos. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha com seus amigos e aguarde aí na semana que vem o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!